Jesus, ela foi realizada de uma vez por todas, assim como você morreu com ele de uma vez por todas. Só que nós precisamos nos apropriar dessa morte todos os dias, continuamente, para que haja uma constante libertação. Aí não é uma luta com a velha natureza, não é isso. É tomar posse de algo que já foi comprado, e foi comprado por um preço muito precioso e muito alto, que foi o sangue de Jesus. Então confesse que por sua própria capacidade, você nada pode diante dele. Nada, nada além de buscar refúgio, mergulhando nas santas feridas e na morte de Jesus. Nós vamos agora ter um momento de estudo, onde nós estaremos compartilhando e estaremos aprendendo mais e mais. Então você pegue um papel, pegue caneta, para que você possa usufruir o máximo possível desse momento. Nosso amado Senhor, não há palavras suficientes que sejam capazes de expressar a Tua sublimidade, a Tua grandeza, como Tu és belo, como Tu és lindo. Mas nós, ainda que de modo tão imperfeito, quando nós nos expressamos a Ti, queremos dizer que nós o amamos, nós o adoramos, nós bendizemos o Teu santo e perfeito nome. Que nesse tempo onde vamos estar aos Teus pés, como Maria esteve naquele tempo, lá em Betânia, para ouvir-te, para tocar a Ti e aprender de Ti, nós fazemos o mesmo nessa noite e nestes dias, para que, pelo Teu Espírito que nos foi dado, provisionado por Ti e pelo Pai, possamos ouvir tudo aquilo que Tu tens a nos falar nesse tempo. Que o Teu nome seja honrado, glorificado, exaltado sobre tudo e sobre todos. Em Teu nome, Jesus, pelo Espírito Santo e para a glória de Deus Pai, nós oramos. Amém, Senhor. Como é precioso. Nós já vamos verificar algumas passagens das Escrituras Sagradas. Como é precioso nós olharmos esse livro santo de Deus, a Bíblia, e enxergarmos nesse livro que há um caminho de salvação, que há um caminho que o Senhor nos deixou pelo seu amor para que nós pudéssemos ser tirados daquele estado de miséria, daquele estado de pecaminosidade com o qual todos nós nascemos, para que, depois de removido desta situação, ganharmos uma vida, a vida dele mesmo. Para que, através desta obra, através deste sacrifício realizado, nós pudéssemos ser identificados com ele numa nova vida. Quando nós olhamos o livro de Romanos, eu queria fazer apenas algumas colocações introdutórias sobre este aspecto que vamos estar abordando e depois vamos, na direção do Espírito, para um caminho que nós tivemos aqui como indicação do texto que vai estar norteando esse tempo juntos, de Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vocação com a qual fostes chamados, com toda humildade, e assim como nós lemos no texto. Mas se faz necessário fazermos aqui algumas observações dentro dessa obra perfeita, maravilhosa, que todos nós fomos agraciados por ela, a obra do novo nascimento. Quando nós estudamos o livro de Romanos, por exemplo, nós temos dentro dos seus capítulos iniciais, principalmente no capítulo 1, do capítulo 1, verso 1 até o seu verso 17, todos aqueles aspectos introdutórios que apresentam a carta, culminando ali quando o apóstolo vai mostrando que ele diz lá, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela de fé em fé, porque está escrito, meu justo viverá da fé. Então nós temos ali, dentro
versículos iniciais, o aspecto introdutório, como se fosse o coração de todo o livro de Romanos, porque Paulo tinha o intento de apresentar inicialmente ali todo o aspecto da justiça de Deus revelada unicamente no Evangelho. E o Evangelho, segundo o capítulo 1 mesmo, versículo 4, fala que é o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus, irmãos e irmãs, é muito mais amplo do que a regeneração. Para que os irmãos e eu também possa estar sendo lembrado dessas verdades, o Evangelho que aponta-nos para a obra perfeita de Cristo, no mínimo, vamos colocar, envolve 3 tipos de salvação. 3 tipos de salvação. Primeiro é a regeneração. Porque todos nós viemos a este mundo numa condição de perdidos, estávamos mortos espiritualmente falando. Mas a obra do Senhor, nós vamos falar logo mais um pouco sobre isso, veio para que nós pudéssemos ganhar vida, quando Ele realizou de modo perfeito e cabal na cruz toda aquela obra maravilhosa de justificação. Ganhamos vida em nosso espírito. Então esse é o primeiro aspecto, quando a gente fala do Evangelho de Deus, é a salvação do nosso espírito. Mas a Bíblia fala mais sobre o aspecto desse Evangelho profundo de Deus, fala de um outro aspecto ou de assuntos que tocam salvação. Por exemplo, a salvação do nosso corpo físico. A Bíblia fala que um dia nós teremos um corpo igual ao corpo de Cristo. Nosso corpo será redimido. Ganharemos um corpo igual ao corpo de Cristo. Isso envolve salvação. Mas falamos do corpo e falamos do espírito, mas há um outro aspecto tremendamente significativo que muitas vezes nós temos pouco discernimento sobre o que está acontecendo dentro da nossa jornada cristã, que é a salvação da nossa alma. Isso é um processo. Então, dentro desses 3 pontos que destacamos aqui, a salvação do espírito, do corpo e da alma, nós temos já o aspecto amplo do Evangelho de Deus. Fomos salvos, podemos dizer, que pela graça do Senhor, que todos aqui estamos, se um dia nos rendemos ao Senhor, nós tivemos o quê? O novo nascimento, ganhamos vida em nosso espírito. Então fomos, eu estou colocando esse verbo dentro desse tempo mesmo passado, fomos salvos. Mas eu posso dizer que nós seremos salvos futuramente. Não estou entrando em contradição, seremos salvos no que concerne ao corpo físico. O nosso corpo não é caído? É caído. É exatamente por intermédio dele que nós, de fato, servimos muitas vezes o pecado. Mas ele será salvo, um dia ele terá a sua transformação, será um piscar de olhos. Transformar, nós ganhamos um corpo glorificado igual ao de Cristo. Então, fomos, seremos. Mas tem um aspecto que podemos dizer, estamos sendo salvos em nossa alma. E a nossa alma, ela é a sede de 3 aspectos fundamentais que envolvem a nossa pessoalidade ou personalidade. A nossa vontade, a nossa mente e nossas emoções. E é dentro desse âmbito que nós estamos dentro de um processo salvífico, constantemente sendo salvos. Então, fomos salvos no espírito, fomos regenerados. Seremos salvos em nosso corpo físico, ganharemos um corpo igual ao de Cristo. Mas dentro da nossa jornada, nós estamos sendo salvos em nossa alma. É aqui onde entra a operação da cruz diária. Aquela fala do Senhor Jesus Cristo, Se alguém quiser ser meu discípulo, diz lá, a si mesmo se negue, tome, não é a cruz de Cristo, tome a sua cruz e siga-me. Todas as vezes que os evangelhos apresentam para nós este aspecto, este assunto, todas as vezes que a palavra do Senhor nos mostra o destaque dos discípulos de Jesus, vocês vão encontrar nos 4 evangelhos,
Mateus, Marcos, Lucas e João, todas as vezes que Jesus convida os seus discípulos e fala deste assunto, colocando vamos colocar aqui essa condição para que nós sejamos seus discípulos, devemos nos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e ir após Ele. Ele está falando para salvos. Ele não convida ímpio para ser seguidor dele. Ele só pode chamar para ser seu discípulo aquele que é dele. Primeiro, uma pessoa precisa nascer de novo, e então o Senhor Jesus o chama para que vá após ele. Então, todas as vezes que a palavra nos apresenta essa esfera de relacionamento de Jesus com os seus discípulos, ele está falando para aqueles que são dele, verdadeiramente salvos. Então, olha só, sendo salvos e por serem salvos são convidados a ir após Jesus. É assim que ele faz conosco. É impressionante, a gente vai sempre observar que há uma condicional, né? Se. Ué, por que se? Porque ele nunca obriga, mesmo aquele que foi regenerado, a ser seu seguidor. Por que nós temos tanto fracasso no meio do povo de Deus? Porque muitas vezes nós fracassamos. O que acontece? É porque muitas vezes nós nos negamos a dar ouvido a esta fala, esta ordem do Senhor Jesus. Queremos ser seu discípulo? Então, há uma condição pré-estabelecida. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Agora, a pergunta que a gente faz é: por que Jesus coloca essa condição? Por quê? Por que Jesus não diz assim: muito bem, vocês querem ser meus discípulos? Venham após mim. Já não seria algo precioso? Já não seria algo entendido por nós? Mas ele coloca uma condição. E essa condição é colocada por uma razão, irmãos e irmãs. Porque mesmo como discípulos, mesmo como salvos, é impossível nós seguirmos a Ele com a nossa própria vida natural. Ela precisa ser constantemente levada à cruz. Constantemente. Então, Jesus coloca essas condições para nós por amor. Alguém quer ser meu discípulo? Olha, tem uma condição de amor. Olha, com a tua vida natural, você tem a vida regenerada, você tem o espírito vivificado, mas você tem uma vida natural que precisa ser levada à cruz constantemente. Se você tentar me seguir com essa vida natural, você ou vai se tornar um hipócrita, você vai vender uma imagem de religião, de religiosidade, ou então você vai entrar numa esfera de adoecimento, porque você vai trazer pesos e pesos sobre você e você não vai conseguir. Então, por que, irmão, nós precisamos enfatizar isso? A obra maravilhosa, nós precisamos deixar esse alicerce para podermos avançar na carreira que o Senhor tem proposta a nós. O Senhor tem uma carreira para nós. Mas o Senhor está edificando algo muito além da nossa compreensão. Está sendo edificado um corpo para Cristo Jesus. E nós somos membros desse corpo, para que de fato Ele possa ter esse corpo e Ele manifestar-se como cabeça desse corpo, para que haja uma expressão genuína da sua própria vida por todos os membros. Eu avancei um pouquinho no pensamento aqui, mas vamos voltar. Ainda se faz necessário dizermos, estamos lá no livro de Romanos. Quando a gente fala do Evangelho de Deus, a gente vê essa amplitude. Nós não podemos perder de vista. Então a questão é, se nós gozamos pela graça, olha, um dia nós nos rendemos ao Senhor, somos dele, nascemos de novo. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Mas vamos pegar o raciocínio do livro de Romanos, uma vez dita aí uma porção de coisas a vocês. Então, depois do versículo 18, no capítulo 1, até o seu versículo 32, o apóstolo Paulo ele vai tratar de um assunto onde ele vai mostrar que os homens se tornaram indesculpáveis, porque eles rejeitaram o quê? A verdade
Pela injustiça. E a Bíblia fala que tudo aquilo que de Deus pôde ser conhecido, Deus o revelou. Existe um painel celestial que mostra que há um Deus criador. Aí a Bíblia fala assim: por isso tais homens são indesculpáveis, pois tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram a Ele e nem lhe deram graças. Está falando para uma classe pagã. Porque eles estavam detendo a justiça de Deus, ou a verdade de Deus, pela injustiça. Aí nós estamos mencionando o que de Deus pode se conhecer, está no painel celestial. Os céus declaram a glória de Deus. Então, o homem se torna indesculpável porque tem um céu dizendo: há um Criador. Mas é interessante que na sequência dos versos que eu mencionei para vocês, tendo conhecimento de Deus, mas como assim um pagão pode ter conhecimento de Deus? Que há um Deus Criador. Não glorificaram, mas espera lá, um pagão. Veja só como que Deus trata desse assunto. Então, significa que Deus deixou registro no coração de cada pagão. Um registro de uma consciência moral de que há um Deus que governa esse universo. É interessante. Não só os céus proclamam a glória de Deus, mas Deus deixou registrado no coração de cada homem e cada ser humano que, na sua condição de consciência, ele sabe que há um Deus. Mas a Bíblia fala assim: eles não glorificaram nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Olha, obscurecidos em sua mente. E na sequência, sabe o que eles fizeram? Eles começaram a criar simulacros em imagem de homens e de animais e se prostrarem diante deles. Por que a idolatria surgiu? Impressionante o capítulo 1 de Romanos. Porque o homem, perturbado com a sua consciência, porque ele sabe da existência de Deus, ele precisava aplacar a sua consciência, então ele cria simulacros para que ele então possa continuar na prática da sua pecaminosidade, e ele vai enganando-se a si mesmo e esquecendo-se de que há um Criador. Há um outro elemento que testifica da existência de um Deus soberano. Só estou dando um pouquinho mais de detalhe para vocês depois estudarem dentro deste assunto alguns aspectos importantes que envolvem a sequência de que nós vamos estar tratando com vocês. Quando vocês veem lá depois o final do capítulo 27 de Atos, só apenas com menção, Paulo sofre aquele naufrágio. Vocês lembram que ele cai lá numa ilha? Depois de sofrerem todo aquele naufrágio, estavam todos os presos lá e eles estava frio, chovendo, eles estavam se aquecendo numa fogueira e de repente uma víbora, pum, mordeu. Ali era uma ilha que só habitava bárbaros, não conheciam a Deus. Aí um desses bárbaros que era lá dali dentro falou assim: olha, este foi salvo, foi salvo aqui desse naufrágio, mas a justiça, você vai lá que tem um maiúsculo, a justiça o persegue. Há no coração do homem um senso de justiça dada por Deus. Então a gente começa a ver alguns detalhes sobre este assunto, muito significativo. Então Paulo discorre nesse aspecto. Aí depois ele entra no capítulo 2, ele vai mostrar que tanto o moralista como o religioso estão dentro de uma mesma plataforma, numa mesma realidade de pecado. Mas onde eu queria chegar, depois no capítulo 3, ele vai dizer assim: olha, todos pecaram. E separados estão do quê? Da glória de Deus. A pergunta é, por que não separados apenas da salvação? Por que separados da glória de Deus? Ou então nós poderíamos ter uma outra versão que diz assim, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas por que não tem uma versão que diz assim, todos pecaram e precisam da salvação? Não está lá assim. Porque quando nós analisamos o homem na sua queda, nós analisamos o homem precisando de um Salvador.
apenas. Quando Deus analisa o homem que caiu em desobediência, saindo do seu eterno propósito, Deus fala assim: esse homem perdeu a glória. Esse homem perdeu muito mais do que salvação, muito mais do que qualquer coisa que pudesse, vamos dizer assim, restaurá-lo para colocá-lo numa situação de vida novamente. Ele perdeu a glória. Então a gente vê que o novo nascimento é apenas um passo para que nós olhemos para aquilo que Deus tem reservado para o homem. Precisamos olhar esses detalhes. Aí ele mostra que tanto aquele que é um pagão, como um moralista, como um religioso, estão numa mesma situação em pecado, separados de Deus. Aí ele começa, no capítulo 3, a partir do versículo 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Aí ele vai falar da justificação em Cristo Jesus, a obra da justificação. Ali nós vamos encontrar assim, sobre a justificação, a redenção e a propiciação. Os três fundamentos que aconteceram no aspecto salvífico em relação ao homem. Fomos justificados, plenamente justificados. Capítulo 4, ele entra dando aquela demonstração que o pai da fé é Abraão. Abraão é o pai da fé. E ele é exatamente aquele que foi justificado, porque creu em Deus. Então, assim, Abraão creu, isto lhe foi imputado por justiça. Imputação. Isso é maravilhoso. E dentro desse aspecto, nós precisamos pensar um pouquinho naquilo que aconteceu com Filemão e Onésimo. Lá naquela carta que, quando Paulo estava preso em Roma, ele escreve 4 cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, aqueles 2 anos de prisão em Roma. Ele já estava 2 anos preso em Cesareia, depois mais 2 anos em Roma, e escreveu essas cartas. E Filemão tinha um escravo chamado Onésimo. Vocês se lembram? E Onésimo roubou Filemão e fugiu para Roma. Com quem que ele foi se encontrar? Paulo. Paulo pregou o evangelho. Onésimo foi alcançado. E o que Paulo fez? Escreve uma carta a Filemão. E ali fala assim: olha, eu quero que você receba Onésimo como se fosse o meu próprio coração. Antes ele era inútil para você, porque a palavra Onésimo significa útil. Mas agora ele é muito útil para você. E se ele lhe deve alguma coisa, é onde eu quero chegar. Imputes isto na minha conta, eu tudo te pagarei. Isso, na realidade, é um aspecto lindo da obra do Senhor, da imputação da sua justiça em nós. É como se o Senhor Jesus, dentro da sua condição, vamos dizer assim, de Cristo, o Redentor, Deus Filho para Deus Pai. Deus Filho diz assim: Deus Pai, coloque sobre mim toda a carga, todo o pecado, toda a iniquidade. Vamos dizer assim, deste homem, coloca sobre mim. Aí vocês se lembram lá de Isaías 53, que ele carregou os nossos pecados. Ele não só carregou, como a Bíblia fala, e o Senhor colocou sobre ele a nossa iniquidade. Ele desejou, Deus Filho desejou, Deus Pai colocou. Mas aí ele diz assim: mas Deus Pai é mais do que isso. Coloque agora, impute sobre este pecador a minha justiça. É isso que aconteceu no aspecto da nossa salvação. Foi colocada sobre nós algo que nós não merecíamos. E foi colocado sobre Cristo algo que não pertencia nem merecia. Então, capítulo 3, depois capítulo 4 de Romanos, fala-nos disso. Pois creu Abraão e isso foi imputado por justiça. Aí por isso que nós entramos no capítulo 5 de Romanos e assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aí vai nos falar lá que agora, outrora, éramos inimigos, mas agora, não, fomos reconciliados. Reconciliados com Deus. Olha que coisa linda. Então, o aspecto salvífico, guarde bem isto, da nossa regeneração, encerra-se no capítulo 5 de Romanos. E o capítulo 6
onde fala da morte do nosso velho homem. Lá não fala que nós fomos incluídos, que nosso velho homem foi crucificado com Cristo? Foi. Não fala que nós fomos libertos do pecado? Sim. Não fomos? Não fomos? Fomos. O capítulo 6 começa uma nova jornada, que é o processo de santificação no homem. Ali não fala-se de regeneração. Fala de santificação, fala de substituição de vida. Fala de não mais eu, mas Cristo agora em mim. Então nós precisamos olhar os detalhes da palavra do Senhor para que possamos entender o discorrer dela e ela possa ser de fato experienciada por nós. É interessante que Romanos 6,6, será que nós precisamos lembrar, né? Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais o pecado como escravos. Vocês já pensaram nesse versículo? Então vamos pensar juntos. Sabendo isto, estamos sabendo algo. Que foi? Foi tempo passado, consumado, para sempre, de uma vez por todas. Que foi o quê? Crucificado com ele. Aí nós vamos lá. Foi crucificado. Aí tem uma tríade aqui. Eu vou citá-la novamente. Velho homem, corpo do pecado e pecado. Quem foi crucificado com Cristo? Essa é a pergunta. Nós precisamos saber. O velho homem. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Para quê? O corpo pertencente ao pecado, que é dominado pelo pecado, diz o que na sua e na minha versão? Seja destruído e desfeito? Risca. Isso não é a versão original. Lá é desempregado, colocado em inatividade. Estamos batendo nesses fundamentos que são conhecidos por nós para avançarmos um pouquinho, para falarmos da obra sublime que Ele quer realizar no meio do seu povo. Mas nós precisamos ter fundamento para isso. Precisamos ser ordenados em pensamentos que outrora eram desordenados. Então, o velho homem foi crucificado. Esse velho homem, a nossa velha natureza, foi crucificada com Cristo. Para que o corpo pertencente a pecado seja desempregado. Isso aqui fica sem emprego. E o pecado, veja se, não exerça mais o seu senhorio, né? E o pecado não tenha domínio, né? Para seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, para ele não exercer o senhorio em nós. Agora você pergunta, mas escuta, eu não estou entendendo, Thomas, essa questão de corpo do pecado. Então vamos agora, eu quero que vocês abram comigo capítulo 3 de Romanos, só para vocês entenderem um pouquinho o que é corpo do pecado. Romanos capítulo 3. Eu vou lendo alguns versos, vou destacando para vocês. Capítulo 3, deixa aí no versículo do 10 em diante. Não começa aqui, mas já vão... Olha, Paulo está dizendo, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, mas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo está mostrando que com um homem na sua condição de queda, não há possibilidade alguma de buscar a Deus. Mas agora observe a pergunta que eu levantei, né? O que é o corpo do pecado? Vamos ver algumas partes, membros desse corpo destacadas aqui. Versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto. Opa, não é corpo isso aqui? Membro do corpo. Mas só que é um sepulcro aberto, é um corpo que está sendo utilizado para o pecado. Com a língua, o engano. Engano é dolo, né? É o engano proposital. Língua, não é membro do corpo? É o corpo do pecado. Veneno de víbora nos seus lábios, olha só. Olha o efeito do corpo do pecado. Irmãos e irmãs, agora vamos pensando em nós. Quantas vezes nós, como regenerados, usamos nossa língua para falar coisas tão desagradáveis? Mas espera lá, e o pecado? Aí nós vamos falar dele depois também. Mas aí vamos continuar aqui. A boca eles têm cheia de maldição, de amargura. Olha a boca, outro membro do corpo aqui.
Esse é o corpo do pecado. Né? São seus pés velozes para derramar o sangue. Os pés que devem ser usados para levar para lugares decentes, para nos levar para ambientes adequados, para a presença do Senhor, podem estar nos levando para lugares inadequados. Pés do pecado. Isso é o corpo do pecado. É todo esse corpo, todos esses membros sendo usados como instrumentos do pecado. Agora, voltem para Romanos 6. Então, diz assim que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, ou seja, desempregado. E lógico, o pecado então não vai exercer mais o seu senhorio, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Agora, vamos só observar um detalhe. Veja o versículo 12, mesmo capítulo 6. Não reine, portanto, o pecado aonde? No vosso corpo mortal. Já não é mais corpo do pecado, observaram? Gozado. Mas Paulo está falando o seguinte: não reine o pecado, não reine, portanto o pecado. Significa que o pecado está expressamente vivo dentro da nova criatura. Irmãos e irmãs, guardem isso. Quando aconteceu o nosso novo nascimento, o pecado não foi arrancado de nós como se arranca um dente doendo. Nós morremos para o pecado. O pecado está presente. Dê ocasião à tua carne. Você vai perceber a força desse pecado. Não é verdadeiro, irmãos, a extirpação ou a aniquilação do pecado. Ele está aqui, tanto é que a Bíblia está nos mostrando isso. Não reine, portanto, o pecado. Se o pecado tivesse sido aniquilado, isso aqui está desnecessariamente embutido aqui. Ninguém vai falar assim, cuidado com o perigo, se não tem perigo. Cuidado com a escadaria. Se olha para o lado, mas não tem escadaria aqui, que cuidado que eu vou ter? Mas se tem uma escadaria, eu tenho que tomar cuidado. Mas interessante, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Olha só, não é mais o corpo do pecado. Porque quando aí a gente precisa associar algumas coisas aqui. No versículo 6, nós estamos tendo uma informação, um conhecimento, uma verdade que aconteceu conosco. Deus estabeleceu uma obra perfeita na pessoa do seu Filho, de modo eterno e cabal. Não se repete, genuinamente estamos mortos em Cristo. O nosso velho homem foi crucificado em Cristo. Isto é o aspecto que temos posicionalmente diante de Deus. No entanto, experimentalmente, dia após dia, nós precisamos aplicar o que foi feito por nós por intermédio de Cristo para que nós experimentemos a sua vitória em nós. Aí nós começamos a entender, porque, pera lá, mas se eu morri com Cristo, o meu velho homem está crucificado com Cristo, por que então acontece isso comigo? Por que eu tenho essas reações? Por que eu falo isso, falo aquilo? Por que esses pensamentos ou emoções impuras vieram? De onde vem isto? Não adianta a gente acobertar essa situação, irmãos. Nós temos que ver o que a Bíblia fala. Aí por isso que no versículo 11 vai nos dizer, uma vez que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, aí você pode ler o versículo 11. Assim também vós considerai-vos o quê? Mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ah, sim. Por que eu posso me considerar morto ao pecado? Porque Cristo me crucificou nele. Agora, tem como eu andar e não ter essa compreensão de que eu fui crucificado em Cristo e experimentar a vitória? Não tem. Você vai experimentar tropeço após tropeço. Estamos deixando sedimentado esse aspecto, para que nós possamos então seguramente avançar para a carreira que o Senhor tem proposto ou proposta a nós.
nesse sentido, tá? Então o capítulo 6, ele nos mostra isso. E olha que coisa mais preciosa que temos aqui. Nesse mesmo capítulo 6, versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Libertados do pecado. Olha que coisa linda. A obra de Cristo é perfeita, é maravilhosa. O versículo 14 fala assim, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. Irmãos e irmãs, nós não precisamos viver escravizados, como sabe, capachos do pecado, porque nós temos uma obra perfeita realizada em Cristo Jesus. Se nós não estamos experimentando uma vida de vitória, primeiramente, estou considerando todos nós como novas criaturas. Então, primeiramente, é a ignorância de saber qual é a obra genuína que aconteceu conosco, o que há em realidade em nós. Aí nós precisamos, então, olhar o caminho da palavra do Senhor. Agora, para que vocês entendam aquela relação que eu estava falando, o corpo do pecado, agora vamos verificar como ele pode se transformar um corpo de justiça. Só vamos voltar aqui, versículo 13, capítulo 6. Nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo. Olha, aquele corpo que era do pecado, agora é um corpo mortal, de fato, ele é mortal, ele está sendo desfeito. Nem ofereceis cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, senão ele se constitui um corpo de pecado, né? Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, aqueles membros que eram oferecidos outrora para servir pecado, impureza, tudo aquilo que nós vimos e tantas outras coisas mais, e envolve a nossa mente também, está aqui agora e devem ser oferecidos a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque há uma obra plena realizada em Cristo, e fundamentado nessa obra, nós podemos ter uma experiência de vida. Então veja só que Romanos não acaba no capítulo 5, que ali está a nossa justificação. Paulo podia botar um ponto, vocês estão perfeitamente salvos, justificados, pronto. Mas Paulo começa a mostrar que a obra do Senhor Jesus Cristo era muito mais do que derramar o seu sangue, porque assim, primeiramente é o perdão dos nossos pecados, depois a nossa crucificação com Cristo. Primeiro o sangue, depois a cruz. Porque no sangue nós temos a plena justificação, todos os nossos pecados são perdoados, podemos nos apresentar diante de Deus. Mas o Senhor queria muito mais do que isto. Ele queria que, de fato, nós tivéssemos uma vida substituída. E, para isso, o nosso velho homem precisa ser crucificado. Para que, de fato, Cristo possa ser manifestado em nós. E, desta forma, nossos membros se constituam em membros de justiça. Estamos dando algumas ferramentas para os irmãos depois trabalhar sobre este assunto. Verificar. Para nós tirarmos um pouco de máscara e falar, Senhor, vem nos ajudar nesse sentido, queremos enxergar a Tua palavra dentro da sua inteireza, da sua integralidade. Então, só foram feitas algumas poucas observações do capítulo 6 que está falando de santificação. Mas é impressionante, irmãos, quando você virar a página, lógico, você vai encontrar o capítulo 7. E Paulo, então, ele vai fazer inicialmente aquela analogia do casamento. Vai falar que o homem está ligado à sua esposa, né? Enquanto ele viver. Não é isto? Mas, se morrer, no caso, o marido, a mulher é livre para casar com quem ela quer. Se ela fizer isso de uma forma inadequada, ela está, como diz a Bíblia, ela está cometendo adultério. O fato é que este homem, este marido, que Paulo coloca nos seus 4 primeiros versículos aqui, é a lei não morre, ela é perfeita. E nós que exercemos o papel da mulher é que precisamos morrer. Por isso que nós morremos em Cristo, nós morremos para a lei para pertenceres a outro marido, Cristo. Então veja só,
obra do sangue nos purificou dos pecados, a obra da cruz nos leva para a santificação, mas algo precisava acontecer mais com a obra. Nós precisávamos morrer para a lei que nos oprimia. Aí Paulo vai discorrer num assunto maravilhoso aqui dentro do capítulo 7, mostrando algo que dentro da história a gente tem muitos pensamentos que se conflitam na interpretação dos textos. Um dos versos, né? O bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Pergunta, Paulo estava falando da sua experiência antes do novo nascimento? Paulo está dando um exemplo aleatório? Ou Paulo está falando da sua experiência em Cristo? Eu já confessei isso por muitas vezes, achava antigamente que Paulo estava falando dentro de uma condição da sua vivência na velha vida. Mas a própria palavra de Deus trouxe luz de tal forma, e se não bastasse isto, eu coloquei um espelhão na minha frente e falei assim, olha para a tua vida. Olha o Romanos 7 em pessoa aqui. Há um conflito na nova criatura. Paulo, possivelmente, ele experimentou Romanos 7, ele teve essa experiência com Romanos 7, quando ele esteve no deserto da Arábia por 3 anos, logo no começo da sua jornada. Porque Paulo, depois lá, a gente vai depois dar uma olhadinha em Atos 9, numa outra situação. Paulo, depois que ele ganhou experiência no Senhor, seus olhos foram abertos, ele saiu como um trator pregando, discutia, batia, argumentava, foi jurado de morte, teve que ser descido de cesto pelos irmãos, e os irmãos falaram, vamos salvar esse homem aqui, que ele vai morrer daqui a pouco. Ele era muito impetuoso, ele era muito aguerrido, era um Saulo, que ganhou experiência, mas cheio de si mesmo. Então, vamos amansar. O Senhor levou ele para um canto e começou a mostrar que numa nova criatura há um perfeito conflito. Analise a vida de Paulo, ou mesmo, melhor dizendo, de Saulo de Tarso, na sua condição anterior ao novo nascimento. Era um homem íntegro, perfeito, não tinha conflito nele. Ele era, diz lá, né, era fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim. Ele era, quanto à justiça, irrepreensível, havia uma integralidade. Paulo não tinha conflito, quando nasceu de novo entrou no conflito. Ou não é assim conosco? Ora, aí Paulo, ele escreve, gozado Romanos 7, depois do capítulo 6, que bom, né? Ele tem número, apesar que a escrita das cartas não obedece os números, isso foi colocado para nos ajudar. Mas se nós fôssemos escrever Bíblia, nós inverteríamos as páginas, né? Botaríamos o conflito primeiro e depois Romanos 6, que é a libertação do pecado. Mas a Bíblia coloca a libertação do pecado primeiro para depois falar do conflito. É assim que está aqui. Então o conflito é nosso. O conflito é nosso. É interessante que nós estamos falando da lei. Porque Paulo, dentro, vamos dizer assim, nascido de novo, dentro da sua justiça, do seu ímpeto, falou assim, bom, agora deixa eu comigo, leia comigo mesmo, vou cumprir. E não somente, vamos só dar essa colocação, não somente envolve a lei mosaica aqui, isso envolve todo o aspecto de direção, de vontade do Senhor para a nossa vida. Nós jamais poderemos atender os anseios celestiais com a nossa carne, nunca. Nunca. Nós vamos sofrer. Aquela história, Senhor, essa semana vai ser diferente. Aí você vai tratar bem sua esposa, seus filhos, você vai prometer muitas coisas que você não vai dizer, vai falar. Você aguenta 5 dias, 10 dias, de repente você sai como um trator sendo o que você é. Porque você tentou colocar uma camisa de força espiritual, religiosa, dentro da sua condição natural. Você trombou com você mesmo, você viu que você não pode. Graças a Deus por Romanos 7. Mas nós não precisamos ficar aqui. Mas Paulo, ele queria então, esse é o raciocínio que o Espírito trouxe a Paulo dentro de Romanos. Ele queria, de fato, mostrar que há essa ordem do Espírito no livro de Romanos. Justificação dos nossos pecados, a nossa cruz trata com nossa vida natural, deve ser permanecida na cruz, e mostra-nos, se nós formos
buscar atender às demandas de Deus na nossa própria força, o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. E graças a Deus, porque chega lá no versículo 24 e fala assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Opa, nós já achamos um outro tipo de corpo aqui, ó. Primeiro foi o corpo do pecado, corpo mortal, mas agora o corpo de morte. Não é isso? Não é interessante isso? Por que corpo de morte? Corpo de morte porque na nossa força natural nós não temos nenhuma competência de obedecer à lei santa de Deus. Então, em relação à lei de Deus, esse é um corpo de morte. Como que o celestial será atendido pelo caído? Nunca. Então é corpo de morte. Com relação ao pecado, ele é ele é ligado. Então nós precisamos morrer para o pecado e precisamos morrer para a lei. Com relação, morremos ao pecado, para que ele não tenha domínio sobre nós, e com relação à lei, para que também nós não vivamos debaixo dessa pressão, porque nós somos de outro, de Cristo Jesus. Não é isto? Então, esse é um apanhado assim, bastante geral e superficial do livro de Romanos, para a gente ter ferramentas. Porém, no verso 25 desse mesmo capítulo, Paulo vai dizer assim: graças a Deus por Jesus Cristo, por nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, e segundo a carne da lei do pecado. Paulo fala uma coisa interessante. Antes disso, só observem aqui uma coisa no versículo 22, no mesmo capítulo. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Essa expressão homem interior é o espírito regenerado. Só alguém pode ter prazer na lei de Deus se tiver um espírito regenerado. Então Paulo está falando de uma situação de regenerado. Mas se ele usar a força natural da sua vida para obedecer a Deus, ele é desventurado. Desventurado que eu sou, quem me livrará? Por favor, vamos entender corpo muito mais do que uma massa de carne. Tem uma força moral aqui. Tem uma força moral nesse texto, porque o pecado habita em nós. Essa é a realidade. Então nós temos aí, no versículo 25, então, que Paulo está mostrando que ele, de maneira com a sua mente, não é? Ele é escravo da lei de Deus. Ele entende, ele quer ser escravo, mas com o corpo é da lei do pecado. Graças a Deus por Romanos capítulo 8. Porque é exatamente aqui o único e exclusivo caminho que nós temos para andar de forma que agrade ao Senhor no Espírito. Quanto nós conhecemos do Espírito? De uma relação perfeita com a terceira pessoa da Trindade. Porque a única maneira de nós andarmos de tal forma que não vamos ser dominados pelo pecado, ser escravos dele, é andando no Espírito. Você nasceu de novo, o Espírito Santo está em você, perfeitamente. Mas uma coisa é o Espírito Santo está em você, a outra totalmente diferente é você andar no Espírito. Gálatas, o que diz Gálatas 5:24? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Está falando para ímpio ou falando para santo? Para santo. Se eu não andar no Espírito, eu vou andar na concupiscência da carne, ou seja, esse corpo potencialmente vai novamente ser dominado pelo pecado que habita em mim. Eu vou potencializar minha velha natureza, que está aos olhos de Deus consumada no que refere-se à morte, mas no meu caminhar experimental, não. Por isso que nós andamos por fé, por isso que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Por isso que nós temos uma carreira. Por isso que a Bíblia fala assim: permanecei em mim, olha só, e eu permanecerei em vós. Mas nós temos permanecido em Cristo. Então, aí Romanos 8 vem com toda essa preciosidade. Versículo 14, né? Pois do 8, capítulo 8.
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só uma coisa, estou observando o horário para não avançarmos muito. Uma coisa aqui, é importante depois nós observarmos a diferença que há nas traduções da palavra filhos aqui. Por exemplo, nesse versículo 14 aparece a palavra filhos. Observe no versículo 16 que ele vai aparecer filhos novamente. Diz assim, o versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Filhos lá em cima, filhos aqui embaixo. Mas está a palavra nesses dois versos falando da mesma realidade? Não. Porque no segundo aspecto, no versículo 16, ali aparece a palavra no seu original teknon. Filhinhos, bebês. Não é o que está escrito aqui, diz assim, né? O próprio Espírito testifica em nosso Espírito que somos filhos de Deus, somos filhinhos de Deus, nascemos de novo, todos nós somos filhos. Mas no versículo 14 é uma outra realidade, né? No 14 assim, pois todos que somos filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aí fala de filhos maduros de Deus. Fala-se da maturidade, aqueles filhos que são maduros, filhos que já passaram aquela festa judaica que chamava Bar Mitzvah. Quando uma criança chegava aos 13 anos de idade, havia uma festa no meio da família judaica. O pai fala assim, bom, meu filho, até aqui você estava debaixo de tutores, você estava debaixo de um... Agora você vai entrar para o seio da família tendo responsabilidade. Você é um filho maduro agora. Você já não é mais um filho, né? Você é agora um filhinho, uma criancinha. Você agora é um filho maduro de Deus. Então essa é um importante destaque que a gente faz. Só para a gente ir para um fechamento. Aí depois vocês vão observar o capítulo 9, 10. Espero que você tenha aproveitado esse estudo. Compartilhe conosco a palavra que foi dita. Compartilhe suas impressões do programa, o que você está achando. Vai ser uma alegria receber seu e-mail e poder responder. Então agora você pegue os seus textos que você anotou, certamente você anotou, e esteja revisando, esteja compartilhando com as pessoas ao seu redor. Uma boa semana e até o próximo domingo.